Nos seus primeiros anos, a principal exigência que se tinha do grupo era a disponibilidade de participar, a disponibilidade e o desejo, né? A vontade de estar ali. Que eu acho que foi o que foi movendo o Pourquoi nesses anos todos. Para estar ali, tem que querer, né? Querer mesmo estar ali. Então, o grupo, por muitos anos, ele foi abrindo mão de várias questões dentro de várias questões até, não é nem abrindo mão, foi adaptando as suas questões estéticas, porque realmente o grande objetivo era que quem quisesse pudesse estar ali. Então não era esperado que as pessoas tinham uma experiência prévia, preliminar em dança, né? Que precisava querer. E assim o grupo tem uma larga produção quando estava vinculado à universidade. Eu não sei fazer a conta exatamente até quando a gente estava na universidade, mas até hoje no grupo já passaram 53 pessoas. Nesses 15 anos nós já tivemos 53 pessoas que passaram por ali. E que passaram, voltaram, ficaram, né, algum tempo, pelo menos um semestre, pelo menos 6 meses, não as passagens relâmpagos, assim, né? Um semestre, um ano, a gente começava a contar. Depois de aproximadamente, em 2011, a gente se desvincula da universidade e na medida que isso foi... É isso que eu vou fazer? Para ficar falando historinha? Em 2011 a gente saiu da universidade. E aí isso trouxe uma crise gigantesca pra gente, né? Porque a hora que a gente sai de um lugar confortável, porque é muito doida essa relação com a universidade, né? Porque ao mesmo tempo que ela te dá várias garantias, várias estruturas que possibilitam fazer, ela também te prende em várias outras. E aí, de repente, a gente tinha toda a liberdade, mas não tinha a sala de dança, por exemplo, né? Que a gente, na universidade, a gente segunda, quarta e sexta, das 7 às 10, a sala de dança era pra gente. De repente, a gente não tinha nada disso. E aí, desse desestabilizar, a gente começa a procurar local. Na verdade, eu estou pensando, né? Tá, lá, nas falas, né? Das artistas que vão pensando mil coisas enquanto se fala. Mas a gente foi procurando local. E resumindo a obra, hoje a gente está num espaço que chama Casa Corpo. E esse espaço, ele faz parte de um sonho e de um projeto de dança que esse grupo tem. Mas pra gente não adiantava ser só nós. Podia ser, o espaço podia chamar Casa do Pourquoi. Mas não é Casa Corpo, porque a ideia é justamente abarcar outros grupos, outros profissionais das artes do corpo e da cena, que podem dividir o espaço para a gente usar a sala para dar aula, para ensaiar, para escutar música, para ficar ali, né? Para produzir. A gente tem um escritório. E no meio disso tudo, durante muito tempo, a gente continua todo mundo fazendo tudo no grupo, igual vocês, assim. Acho que hoje a gente tem umas separações, né? Mas assim, eu assumo a coordenação de produção, mas é porque vai chegando num nível da vida de todo mundo que a gente começa a ter que ter uns responsáveis para puxar umas coisas. Acho que sempre tem, assim, porque todo mundo fazia tudo, mas a cada semestre a gente rediscutia as funções. Então, no grupo, eu já fui coordenadora de acervo, coordenadora de comunicação, coordenadora de produção. E, na verdade, a gente mais descoordena do que coordena, né? Porque a coordenação é um lugar de provocar também, de demandar. Mas o que mais que era para perguntar? Parece que eu me perco, gente. Vai lá nas anotações, que eu não anotei nada. Mas me conta, vocês são calouros, mas quem aqui já trabalha em grupos? Legal. Massa. Quem aqui... Calor, eu tô sabendo. Quem aqui é do Arte Pra Quê?
Tá faltando 2. O que mais que a gente pode perguntar para conhecer os calouros? Quem aqui já faz algum trabalho artístico? Dança. Teatro. Música. Bagunça. Então tá. Então vocês podiam falar um pouco do processo de vocês. Essa já deixa para a próxima ação daqui a pouco. Você vai falar um pouco? Eu tentei me organizar um pouco, porque eu ando tão desorganizada. Eu tinha uma colega que falava para mim que eu era a mulher dos bilhetinhos e dos esquemas. Porque eu nunca tive paciência com... Olha, numa instituição, está filmando? Então vou dizer. Eu nunca tive paciência para burocracias, papeladas, planos de aula. Que bom que eu não estou na minha escola. Eu sou professora atualmente, mas já tem quase 10 anos que eu dou aula no Basileu. Eu trabalho com teatro, mas meu universo está dentro do que seriam as expressividades do corpo. Trabalho um pouco com dança, um pouco com umas coisas muito da minha cabeça, uma organização de perguntas que eu tenho me feito desde que eu comecei a lidar com as questões da arte, assim, me assumindo, eu quero ser uma artista. Então, isso tem quase 30 anos, eu me dei conta disso, tomei um susto. Caramba! E eu ainda não tenho respostas. E eu ainda não tenho dinheiro. Porque o dinheiro da gente, ele é muito louco, ele entra e sai. Inteligente esse negócio da poupança, né? É bonito isso, que é uma coisa que eu nunca lembro. Depois que ele foi embora, eu disse, poxa, podia ter guardado. Mas aí já foi. Eu acho, assim, eu estava conversando com a Luciana lá fora, uma questão que é diferencial, a questão dos meus 30 anos quase de estrada, daí mais do que a idade de vocês, ou pelo menos da maioria de vocês, né? O que coloca uma diferença de gerações, uma diferença de como o país estava no momento em que eu tinha 19 anos de idade e resolvi isso, que eu queria essa coisa de arte. Eu acho que eu passei por períodos, desde a minha adolescência até eu resolver ser uma madura ali dentro da arte, que foram mudanças muito significativas de mundo e de país. Então isso mexeu demais com a cabeça do artista, porque a gente trabalha com sensibilidade. Então, que ser humano a gente é, o que a gente constrói, o que a gente pensa, o que a gente deixa de pensar, para que a gente dê conta de produzir alguma coisa e poder chamar de arte. Eu acho que a gente hoje em dia tem um universo do dinheiro, que não é aquele dinheiro que a gente espera que entre para nos fazer bem, mas aquele dinheiro que não é nosso, que está lá fora e que cobra da gente uma postura e uma definição de uma arte que a gente não quer, que é aquela que precisa ser negociada o tempo inteiro. E aí isso me dói demais, porque com a minha estrada isso tendeu muito a piorar. Eu acho que a gente teve crises muito graves, políticas e sociais, né? Obviamente que dentro do nosso universo a gente viu coisas muito dolorosas, mas eu acho que chegar no ponto onde a gente está agora, e eu ver o jovem batalhar demais para poder estar fazendo as suas coisas, e ele já começa seguro, encarcerado. Como é que a gente fala com galinha, né? Que a gente prende o pé dela? Piar, né? Então, eu acho que é o que ocorre. Eu sinto isso, assim. Eu sinto que a gente fica ciscando em círculo. E eu tenho muita esperança de que a gente tenha condições de sair desse universo para começar a realmente se questionar no outro âmbito. Eu digo muito para alunos em sala de aula que é tão interessante que a gente está sempre fazendo as mesmas perguntas. Em ciclos, a gente começou a se perguntar de arte muito fortemente, parecido com o que a gente faz no contemporâneo, lá no século passado, quando a gente começou, atrasado, né, anterior ainda,
quando a gente começa a perguntar que arte é essa que a gente faz. E aí começam a aparecer novas estéticas em vários setores, e a gente descobriu conversas e diálogos bem interessantes. Aí a gente caminha um pouco, tem crises políticas no mundo inteiro, ali 60, 70, se discute de novo isso. Aí a gente cai em 2000 e parece que a gente fica perguntando a pergunta da pergunta, e aí nesse momento eu vejo que a gente está querendo dar respostas curtas, para não ficar tão ansioso. Então as respostas curtas, elas dizem respeito a grupos de pesquisa, a grupos para organizar uma produção momentânea de questionamento artístico, mas a gente não está preocupado em dar respostas mais tão complexas de mundo. Durante um período, eu tinha uma preocupação, eu falava assim, a gente deixou de entrar em crises sérias, a gente não questiona mais a humanidade, a gente agora faz questionamentos pontuais. Será que isso é ruim? Será que isso é bom? Eu acho que isso é mais possível. Então, o que eu sinto, assim, quando eu dei uma lida no roteiro, fiquei pensando, eu falei assim, gente, a gente acaba discutindo muito mais cedo essas questões. Antes a gente precisava de uma estrada, né? Como a Lu está falando, assim, eu precisava ter 10 anos de grupo, eu precisava ter 20, 30, para começar a pensar nas crises que o grupo tinha. Agora a gente se reúne e já começa a pensar isso. Como é que o grupo vai dar conta da caminhada? Porque as respostas estão atreladas muito a opções de vida. E Goiânia tem isso muito forte. Eu sinto que aí é interessante para o grupo pensar isso, assim, que a grande crise que a gente tem, né, no grupo Porquá, e eu sinto que tem em outros grupos, é que a maioria dos artistas são professores ou intelectuais da área de alguma forma. E aí nós temos uma vida e uma rotina absurda. A gente está sempre trabalhando, a gente chega em casa com a família e continua trabalhando, a gente vira madrugada trabalhando, e aí, num determinado momento, a gente pergunta, para que eu estou fazendo isso tudo? Ah, era para ser artista. Tá, então eu vou ser quando eu terminar de trabalhar um pouco. E aí a gente continua trabalhando. Então eu me pergunto muito o tempo inteiro, o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, responde à artista que eu quero ser? Porque eu tenho feito opções ultimamente de não trabalhar com coisas que não me alimentem enquanto artista. Isso gera uma crise absurda, não em mim mais, porque eu já estou ficando bem em paz com isso, assim. Mas gera nos outros. Quem trabalha com a gente fica, por que você não vai entrar nisso? Por que você vai deixar de fazer aquilo? Por que seu tema agora é assim? E é interessante isso, porque vai deixando a gente mais tranquilo. Quando eu vejo os outros bem desesperados, eu falo assim, tá ficando bom para mim. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Assim, eu sinto que a gente precisa ter respostas cada vez mais individuais, para a gente conseguir falar coletivamente. Porque durante muito tempo, a gente está falando junto, nada. Aí a gente reclama, a gente fala de uma série de elementos, a gente faz muita citação, né, dessa galera toda que está aí escrevendo, e a gente não fala nada. E aí eu cheguei à conclusão, então, que eu vou falar de mim. Vou falar muito de mim, vou falar muito dos meus processos para mim, vou discutir muito as minhas dúvidas pessoais, que talvez eu consiga dar respostas mais coletivas. Então, eu acho que é muito isso mesmo, sabe? Esse público desconhecido, na verdade, é um público muito conhecido. É um público que quer falar das mesmas coisas. E aí, eu estava pensando, assim, de uma coisa muito interessante, que são as artes têm questionado muito o espaço externo, né? Querer fazer coisas na rua. Então, assim, não é um modismo, não é um questionamento estético, é uma necessidade de conversar com quem não está vindo até a gente. Porque a gente sabe que quem está pagando ingresso, e é um fenômeno interessantíssimo, são os familiares, os amigos e a galera que já conhece o trabalho. E aí a gente fica falando para ninguém.
Não que eu desmereça esse público, eu acho esse público fantástico, são aquelas pessoas que têm uma paciência de Jó, né? Porque, pô, a gente liga para eles, manda mensagem, né? Gente, vem ver de novo aquele meu projeto para dar uma força. Compra meu ingresso. Como é que o pessoal o calor adora, né? Como é que é o nome daquilo, gente, que eu odeio? Que eu nunca compro a rifa. Meu pai do céu, que é rifa. Quando eu entrei nos estudos, essa é a primeira vez que alguém falou para mim assim, vamos vender uma rifa para a gente levantar uma grana, sei lá, a gente sorteia alguma coisa, meu pai tem um som, fulano tem um negócio para vender e tal, que aí ele vai arrumar para a gente, aí a gente repassa. Gente, não é possível que a gente vai continuar sempre começando desse jeito, começando do avesso, na falta. E começar na falta não faz com que a gente se anime, ou que a gente tenha prazer, né? Que é, eu preciso estar produzindo coisas que eu acho interessante, eu preciso que o olhar do outro me pergunte coisas, ou que fique inquieto comigo, para eu ter vontade de manter ele ali junto. Eu acho que é isso. Questões na cena, aí eu entrei para a gente ver isso junto, porque eu já era uma figura do teatro, e aí qual que eram as questões da dança. E aí eu respondi de novo coisas lá dentro de mim. Quando eu cheguei nesse momento da falta que a Lu fala, assim, né? Quando eu não tinha respostas, eu falei assim, bom, eu vou começar enchendo. E não tentando dar respostas que estavam tão distantes de mim. E aí o Porquá veio me respondendo uma série de coisas com cada vez mais perguntas nesse sentido. O que eu quero para dentro de mim? O que eu estou querendo botar para dentro? Então, eu acho que é muito isso, assim. Por que está fazendo artes cênicas? Para que arte? Para que, gente? E eu adorei, assim, quando eu fui lá fuçar um pouco na página das meninas, né, dar uma olhada nas coisas, e aí fiquei lendo umas respostas, assim, e é muito interessante, né, porque aí alguns dão respostas dentro das citações, porque eu acho que existe assim, eu preciso dizer alguma coisa bonita do que eu acredito. E é altamente compreensível a gente querer um respaldo de alguém que já fez algumas coisas e está dizendo um negócio que já está confirmado, né? Mas teve umas respostas tão simples, tão objetivas, que me encantaram tanto, assim, que está dentro disso, assim, a gente faz arte porque a gente quer. E eu acho que a resposta que mais me tranquiliza, assim, eu não quero dar justificativas para ninguém, eu não quero dar justificativas nem para mim, eu quero fazer. E é um desejo que ele não precisa ter uma única resposta, porque ele vai se respondendo sozinho, né? Ele responde num dia porque eu estou ali tocando, eu estou ali cantando, eu estou ali dançando, eu estou lendo coisas que estão interessantes. No dia seguinte é porque me disseram que eu tinha que fazer aquilo, e aí eu tenho minha obrigação ali no grupo, então eu vou ter que cumprir isso, e eu vou cumprir direitinho, porque esse grupo me interessa muito, essa convivência. E aí a gente vai dando respostas, e a gente vai fazendo coisas e elas vão junto para seguir. E a rifa mudou de nome hoje, né? Hoje a gente tem financiamento colaborativo, a gente tem Catarse, a gente tem vaquinha na internet. E era só pensar a falta, assim, né? Porque é muito louco, porque quando eu comecei, que eu entrei no Porquá, né, minha experiência de grupo muito forte no Porquá, hoje existem poucas outras, mas a que se mantém é o Porquá, era exatamente porque faltavam um monte de coisa em mim, né? E o grupo me ajudava a olhar e a questionar e a tornar mais lúdico essa minha falta, a esburacar ela mais. E acho muito interessante quando você chega nesse lugar de falar que para o grupo existir, para eu existir no grupo, eu preciso, como essa fala? Eu preciso cuidar de mim. E é bem essa a mudança da chave que vem acontecendo, assim, né? Acho que um grupo, né, igual a gente está, assim, a gente está no Porquá, nós estamos juntos há 10 anos, né, no mínimo.
Então a gente brinca que a gente está envelhecendo junto, a gente morre de riso, a gente fala, não, daqui a pouco a gente está, né, cuidando dos filhos, estão os filhos dançando e a gente só rindo, né? Deixa eu mostrar, mamãe, como é que faz essa coreografia que você não dá conta, sempre. Mas é bem isso. E a gente junto e vem isso acontecendo. A gente sempre ficou esperando muito do outro e hoje a gente entendeu que não, que a gente tem que dar uma suprida, né, pra gente, cuidar da gente, acolher as questões, as coisas e assim o grupo fica mais potente, mais forte. Reafirmar essa questão é um tema muito valioso da gente que vocês estão começando agora. E todo mundo deve sonhar ali de viver de arte, né? Igual a gente está aqui sonhando ainda de viver através da arte, pelo menos. E essa chave que a Lu falou e que a Alina puxou primeiro, voltar a olhar para você, assim, é o ponto principal, que é uma coisa que puxa para a ética, que eu acho que a ética, ela aparece tanto na sua criação, seja na dança, no teatro, no cinema, quanto no seu convívio, quando você está com você mesmo, ter ética com você e com o outro. Acho que isso faz toda a diferença para alguma coisa nova acontecer. Porque a gente sabe que do jeito que tá, você fala agora, não, vou procurar um caminho, vou construir uma história artística para mim. Tá bem difícil. Então, se você não começar olhando para você devagarinho, assim, resolvendo os problemas sem falar, ao invés de falar todo mundo junto e falando nada, fala você primeiro. Aí agora... Alinhavando tanta coisa, né? Que ontem eu vim aqui, 2 dias seguidos, ontem eu vim ver o lançamento de um livro, que o livro era sobre a Denise Stutz, que é uma bailarina. E aí eu estava aqui escutando a Luísa falar, olhando para vocês, escutando a Lina, Luísa, olhando para vocês, lembrando da Denise e pensando, né, nessa mulher que tem uma trajetória. Que ela começou a dançar no Grupo Corpo, não que ela começou lá, né, mas ela participou do início do Grupo Corpo, em 72, se não me engano, e ela estava falando justamente dessa questão das escolhas, assim, em algum momento ontem a conversa era justamente sobre as escolhas, né, sobre como não tem como a gente precisar muito esse caminho, a gente vai tomando algumas escolhas, às vezes... muitas vezes intuitivamente, outras vezes estrategicamente, e vai sendo a gente vai tecendo esse próprio caminho, né? Essa própria trajetória. Se cada um for falar aqui, a gente já tem uma trajetória gigantesca, né? De pequenas e grandes escolhas, né, de toda a vida. E a escolha né, falar um pouco dessa escolha de seguir no caminho e de seguir num grupo, e como que o grupo sobrevive financeiramente, né? Hoje a gente tem uma visão de que profissional... Por que o Porcoal hoje se considera um grupo profissional? Não é porque a gente ganha... Não é porque a gente ganha dinheiro, tá ali, não. Não é porque a gente ganha salário do grupo, não. É justamente porque a gente investe. É justamente porque cada mês a gente pega R$100, 150, né? Depende do quanto cada um quer contribuir, que a gente normalmente ganhou em outro trabalho ou em alguns cachês, e investe no grupo, na poupança do grupo. Né? E pra gente essa é uma concepção de profissionalismo também, porque a gente acredita no trabalho, na pesquisa que a gente faz, e a gente investe nisso, e é muito... E hoje o grupo, né, a gente investe, a gente está ali para manutenção do nosso espaço. Essa poupança é para quê? Para manutenção do espaço, que a gente contribui com o espaço, para poder contratar parceiros, para dar aulas pontuais para a gente, né, para fazer algumas coisas que a gente realmente sente necessidade, para concretizar
os gritos e os desejos que a gente sente, né? Que a gente sente urgência. E aí as meninas estavam falando do espaço, a gente tem tido essa urgência muito grande de ir para o espaço público. A gente sempre foi muito dos espaços não formais de dança. A gente tem espetáculos de palco, mas a gente sempre gostou muito de fazer trabalhos nos corredores da universidade. Como é um grupo que ficou 10 anos dentro da universidade, né? É muita história de corredor de universidade, de congresso. E aí foi dos corredores da universidade para as ruas. Foi um salto muito gostoso também, né? De existir, assim. E aí o desafio ainda é maior, né? Porque não é nem mais para bilheteria que a gente chama os amigos. Né? Assim, é bem isso, assim, né? Você tá a fim de ir na feira, ver a gente dançar? Rola uma garapa, você pode tomar uma garapa lá, né? Ver a gente dançar, toma uma garapa. São perguntas... E acho que pra gente ir pra rua tem muito a ver com aquele sentido primordial de Pourquoi. Quero democratizar, aquelas pessoas poderem experimentar e vivenciar. Então hoje a gente tem trabalhos que é uma oficina, que chama Oficina Bailinho, Memórias de Dança Também Dança, que é resgatar a memória de cada um, de baile, de festa, mas isso no espaço público. Então a ideia é fazer uma festa no espaço público, uma festa dentro, uma festa fora, porque né, compartilhar memórias de dança, a gente acaba fazendo uma festona dentro da gente, né, lembrar de tantas festas, de tantos momentos festivos. A gente tem Por Acaso, Tarde de Improviso, que também é uma grande celebração de encontro. Acho que foi virando muito uma estética de encontros também, né? De inusitado, de pegar de descobrir o inusitado do desejo. Assim. Aí a gente vai ver. Aproveitar um pouco eu até estava anotando aqui para não esquecer, assim. Então, na verdade, a gente falando, eu acho que o sentido disso, né, de um encontro num momento como esse, de calorada, né, de chegada, de primeiros passos, de alguma forma, tem a ver com a gente poder trocar ideias nesse sentido, assim, né, de dizer uns toques, umas coisas que a gente... eu lembro que lá atrás, assim, eu ouvi umas pessoas e falava assim, nossa, eu vou anotar essa frase que eu quero me lembrar durante muito tempo disso, assim. Então, porque às vezes as pessoas dizem uma coisa que é impactante, mas a gente não cai muito a ficha. Mas é um toque tão legal, assim, na história da gente. Então eu fiquei pensando que o toque legal, sim, que me caiu a ficha, porque é uma coisa que eu estava comentando com a Lu agora lá fora, assim. Que a gente vai dando muita justificativa dentro dos universos externos, sabe? Poxa, no caso, né, eu dou aula também numa escola de formação técnica, que os alunos falam muito da relação com a família, com a relação com a sua maturidade, dele se perguntar muito... eu quero viver disso, minha família odeia a arte, eu não sei porque que eu estou fazendo teatro, como é que eu vou sustentar isso na minha cabeça, como é que eu vou sustentar isso no meu cotidiano, será que eu realmente não vou ganhar grana como a minha tia fala, né? Como é que é isso? E eu penso hoje em dia que cada vez mais dê respostas dentro do universo da arte, dê respostas artísticas para você. Não justifique a sua vida o tempo inteiro externamente. Mesmo que seja questões tuas. Do tipo, amigos, uma relação afetiva me disse isso, me disse aquilo, eu tô fora da minha casa, isso tem a ver com grana, eu preciso ter grana, eu vou entrar num grupo que já é profissional e tal. Esse monte de respostas não te acalenta quando a coisa fica brava. Você entra numa crise artística ali, você está criando um projeto junto com o teu grupo, não acontece. Você faz um monte de aula, você faz um monte de leituras legais, vai para a criação, para tudo. Ou às vezes, pior do que isso, começa a regredir. A gente começa a ter dúvida que o tema era aquele, que eu quero falar disso,
Aí você fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero ficar com essa gente. A gente começa a discutir internamente. E aí, por que você trouxe esse pãozinho? Eu não queria comer isso com café. E aí as conversas vão ficando absurdas. Porque a gente fica dando respostas externas. Eu sinto cada vez mais que você saber por que aquele tema foi escolhido, porque você acredita na arte daquele jeito. Porque você leu um cara que disse uma coisa maravilhosa no capítulo 2, e você não esquece daquela frase, porque você viu um filme, porque você sonha em fazer tal personagem, ou porque você sonha em dançar daquele jeito, ou em tocar tal instrumento, aquilo vai começar a te responder de uma forma muito gostosa, muito tranquila. Que quando você der por si, assim, passaram alguns anos. Eu estou dizendo isso porque essa história minha como atriz, eu comecei como atriz. A minha história no Pocoá é muito interessante porque eu fiz um caminho meio inverso. Eu não tinha questões dentro da minha casa quanto a ser artista. Então, fui ser atriz com 19 anos de idade, passar minhas dificuldades financeiras, ninguém falava nada. Podia fazer o que eu bem entendesse. Não dormia, ficava as madrugadas virada, bebendo com o povo, discutindo arte, enfiada na biblioteca, adorando aquela coisa toda e ninguém falava nada. Depois de um determinado momento, eu falei, gente, por que eu não fiz a faculdade? Gente, por que eu não tive emprego? Gente, eu não tenho uma profissão séria. O que eu estou fazendo? Olha aí, a pergunta fora de você. Aí eu voltei para Goiânia. Que eu fiz isso tudo no Rio de Janeiro. Aí voltei para Goiânia, cheguei aqui, vou fazer uma faculdade. Gente, o que eu quero estudar nessas alturas de campeonato? Vou dar uma resposta interna. Quero trabalhar com o corpo. Por que? Não tenho a menor ideia. Mas é bom ficar fazendo coisas corporais. Gente, será que isso vai me sustentar? Vai. Quando eu entrei na Ezefeb, eu fiquei completamente apaixonada. E aí eu olhava aquele pessoal assim, indignado, porque tinha um monte de disciplinas que eles não entendiam por quê, por que eu estou lendo filosofia, por que esses professores falam um monte de coisa que eu não entendo. Eu não vou só falar de corpo tecnicamente falando, por que eu tenho que saber quem eu sou? Eu fiquei encantada, eu achei maravilhoso. Assim. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero. Eu tinha 30 e poucos anos de idade, eu estava querendo falar comigo. Então, a descobrir o corpo ali, descobrir esse caminho, descobrir o Pocoá, porque quando vieram conversar comigo sobre o Pocoá, não vieram para me chamar para dançar, mas se eu quisesse eu podia dançar. Mas era para dialogar, vamos trocar? Vamos ver qual que é essa questão desse pessoal